Olá, amados irmãos e amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de Escola Dominical da Igreja Batista da Bíblia em Osasco. Continuando o nosso assunto, vamos continuar tratando aí sobre escatologia, a doutrina das últimas coisas. Estamos falando acerca do arrebatamento da igreja. Na aula passada, nós vimos algumas características deste evento, né, a ser ainda realizado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, e eu cortei a aula ali pela metade e faltou apenas um complemento, então, deste assunto que iniciamos na aula passada. Numa breve revisão, então, o que vimos na aula passada, você viu aí, então, primeiramente, que apesar do termo arrebatamento da igreja ele não aparecer nas escrituras, o evento em si é descrito em detalhes, né? Então, esse termo ele não aparece desta maneira, né? Arrebatamento da igreja, mas é claramente detalhado a forma, né? Como o Senhor Jesus irá fazer, o que realmente irá acontecer, isso é bem exemplificado nas escrituras, e aí damos ali as várias referências. O que mais vimos então em 1 Tessalonicenses 4,17, a citação seremos arrebatados indica uma remoção rápida da igreja que pode ocorrer a qualquer momento. Confira também lá 1 Coríntios 15:52. E ali nós vemos então nessas referências duas coisas. Primeiro que a igreja será arrancada, né, da terra, aliás, e rapidamente, sem que alguém possa prever ou ver algo que vai sinalizar esse acontecimento. E também indica que, assim, quando o Paulo fala, né, o apóstolo Paulo fala, seremos arrebatados, né, e lá em 1 Coríntios ele fala, se não me engano, seremos transformados. Então ele se inclui ali no evento, como ele já esperando o evento nos seus dias. Isso mostra, né, a Escritura, a palavra de Deus mostra que é um evento que realmente está prestes a acontecer, que pode acontecer a qualquer momento, tendo em vista que até mesmo o apóstolo Paulo já esperava em seus dias ali essa questão. Número 3, arrebatamento da igreja será a translação da igreja à presença do Senhor. Então aí, trocando em miúdos aí, vamos dizer assim, né, o arrebatamento da igreja justamente significa esse evento, né, onde a igreja será removida fisicamente da terra, vai ser removida deste plano, né, dessa terra em que vivemos, e será levada à presença do Senhor Jesus Cristo. E nós passamos ali, então, diversas referências ali que estão relacionadas, que tratam, né, que apontam, que revelam, então, este grande evento, que será o arrebatamento da igreja. João 14:1 a 3, né? 1 Coríntios 15, do 51 a 58, 1 Tessalonicenses 4:13 a 18. Está tentando memorizar? Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não entristeçais como os demais, que não têm esperança. E assim, e por aí vai. Falta ainda mais 5 versículos para eu memorizar. 2 Tessalonicenses 2:1 e Filipenses 3:20, que fala que é de onde a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o nosso Salvador. Então, isso aí é uma breve revisão do que vimos na aula passada. Prosseguindo, então, faltou ali, dentre os objetivos que eu dei, né, um que eu passei, que seria a nossa aula, seria como será o arrebatamento. Né? Então, como, na verdade, o Senhor Jesus Cristo executará o arrebatamento da igreja. Temos bastante informações nas Escrituras para, então, descrevermos, pelo menos nos seus aspectos dos personagens, né, que vão participar, o principal deles, o Senhor Jesus Cristo, como se dará isso, né? Como o Senhor atuará nesse evento do arrebatamento da igreja. E para isso, né, nós vamos ver logo mais à frente algumas palavras que aparecem ali descrevendo esse evento e que, na verdade, nos evita até de que cometemos equívocos, como alguns, né, que tentam ali
a teorizar acerca deste evento e criam então coisas até que tentam fundamentar até biblicamente, mas vemos claramente que não é verdade. Temos, por exemplo, uma teoria, né, aqui listei aqui os 4 maiores equívocos, né, que a gente percebe com relação ao equívoco ao arrebatamento da igreja. E o primeiro deles diz que Jesus já voltou e está reinando, né? Sem citar qualquer religião, mas é por isso que alguns se reúnem no salão do reino, porque creem que Jesus já voltou e está reinando aí na terra. Segundo equívoco aqui que existe sobre o arrebatamento da igreja, dizem que a vinda de Cristo acontece quando o salvo morre. Então, uma forma talvez de espiritualizar, né, a vinda de Cristo para o arrebatamento da igreja. E então acredita-se que quando se fala ali da vinda de Cristo na verdade, quando o salvo ele morre e vai ao encontro do Senhor. Um grande equívoco, né? Terceiro equívoco: Cristo vem quando a pessoa o recebe como Salvador. Já ouvi uma vez um pregador numa rádio dizendo que quando fala ali que Cristo vai voltar, que virá, e na verdade está se referindo a quando a pessoa recebe a Cristo como Salvador, então ele vem e habita no seu coração e por aí vai. E sabemos que não é isso, não é verdade, né? Com relação ao arrebatamento da igreja, não é isso. E por último aqui, o quarto, a vinda de Cristo foi espiritual e se deu no dia de Pentecostes. Então alguns acreditam aí que é uma vinda espiritual que já aconteceu, né? Está ali revelada em Atos capítulo 2, o evento do Pentecostes. Então vamos ver como podemos evitar então de cair nesses equívocos e comprovar que são todas teorias erradas. Existem aí então 3 palavras gregas, irmãos, que se referem à vinda do Senhor. E como a gente sabe, né, o dicionário grego, o idioma grego, as palavras, né, elas carregam um significado muito forte, às vezes muito mais amplo do que uma palavra talvez em português que queria dizer a mesma coisa. Então, a palavra que traz todo um sentido nos ajuda a interpretar, a saber realmente em detalhes como será o evento aqui, tratando no caso do arrebatamento. Então, a primeira palavra que a gente vai ver é a parousia, palavra bem conhecida aí no grego, significa estar perto, ao lado. A segunda palavra que veremos será apocalipsis, que significa descobrir, desvendar. É praticamente a mesma palavra lá que a gente vê o Apocalipse, né, o livro de Apocalipse, que é revelação, essa mesma palavra. E a terceira palavra também que aparece é epifaneia, que significa trazer à luz, brilhar, mostrar. Essas palavras, irmãos, não aparecem exclusivamente tratando do arrebatamento da igreja. Por vezes elas vão aparecer também tratando ali da primeira vinda do Senhor, sua encarnação, e tratando também da segunda vinda por ocasião da instauração do reino milenar de Cristo, ok? Mas nós vamos filtrar aqui, vamos pegar ali os casos em que claramente se vê estas palavras se referindo ao arrebatamento da igreja. A primeira delas, então, parousia. É a palavra mais frequentemente usada nas Escrituras, em referência ao retorno de Cristo. Tem aí 24 vezes no Novo Testamento. Indica não só a presença, mas o ato pelo qual a presença é realizada, isto é, a vinda de Cristo. Então a palavra aí que mais aparece com relação aí ao retorno de Cristo, parousia, e seria, né, numa tradução bem literal, a palavra seria presença, né, significaria presença. Mas, como falamos, né, um vocabulário muito rico, ela indica não só a presença, né, da pessoa, no caso se referindo a uma pessoa, mas sim a maneira pela qual aquela pessoa se fez presente, né, que é justamente aqui no caso do arrebatamento, mostrando a vinda de Cristo. Para ele se fazer presente no arrebatamento, é necessário que ele venha. Né? E até para a gente pensar, né? Falar da presença de Cristo, ele é onipresente, né? Está em todo lugar.
Então, neste evento, então, é necessário que o Senhor venha, né? Que ele se fará presente, né, corporalmente, por ocasião do arrebatamento da igreja. Em relação ao arrebatamento da igreja, é claro nas seguintes referências. Então, nós vamos ter aí 1 Coríntios 15, 23, 1 Tessalonicenses 2, 19, e também o 4, 15, o 5, 23 e Tiago 5, 7 e 8. Todos esses versos, por favor, leiam, irmãos, as referências completas, mas você vai ver lá o termo lá, vinda do Senhor, ou para a sua vinda. Você vai estar sempre demonstrando a vinda do Senhor. E qual é a contribuição, então, desta palavra para a doutrina? Sua contribuição à doutrina é realçar a presença corporal de Cristo. Então, primeiro item aí, primeira característica, né, da vinda de Cristo para arrebatar a igreja será a sua presença corporal. A segunda palavra, então, apocalipsis. Esta ocorre 18 vezes na forma de substantivo, 26 vezes na forma de verbo. Ela é obviamente derivada de apo e calupto, a última significando cobrir ou esconder, e com o prefixo, né, que seria o apo, então vai para descobrir ou desvendar, e assim revelar. Em referência à vinda de Cristo, nos ares para buscar a igreja, é usada nas seguintes passagens. Então vamos ter lá 1 Coríntios 1,7, deixa eu pegar aqui a anotação. 1 Coríntios 1,7, onde diz lá, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Colossenses 3,4, o trecho principal diz, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar. E 1 Pedro, capítulo 1, verso 7 e verso 13, que diz lá, nos dois versos tem a menção na revelação de Jesus Cristo. Então, é referente a essa palavra, né, Apocalipse, que significa revelar, descobrir. Qual a contribuição, então, desta palavra? A sua contribuição à doutrina é a ênfase na manifestação futura da glória de Cristo. Amém. E terceira e última palavra, epifaneia, né? É formada por duas palavras aí, epi, né? Que seria ali o prefixo, e fanes. O significado é de trazer à luz, jazer, brilhar. Em duas referências, ela é usada em relação ao arrebatamento da igreja. Então, uma palavra aí que aparece um pouco menos frequência em relação ao arrebatamento da igreja, né? Como falei, as palavras não são exclusivas, aparecem também com relação à primeira vinda, à segunda vinda de Cristo no reino milenar. Então, duas referências são bem claras aí com relação ao arrebatamento da igreja, que é 1 Timóteo 6,14, diz lá a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo. E também Tito 2,13, o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. Contribuição desta palavra, epifaneia. Sua contribuição à doutrina é assegurar que Cristo realmente aparecerá e será reconhecido e manifesto de maneira visível. Okay? Então, em resumo, irmãos, essas palavras ressaltam três grandes fatos em relação ao segundo advento de Cristo. Primeiro, que Cristo estará visivelmente presente, né? Pelo menos para a igreja, para os salvos, ele estará visivelmente. Nós vamos ao encontro do Senhor nos ares. Glória a Deus, né? Maranata, que sejamos nós esta geração. Número 2, sua glória, por conseguinte, será de todo revelada. Então vamos ver então a glória do Senhor Jesus revelada, né? Ele não vai vir mais como veio na primeira vinda, mas virá coroado de glória, né? E número 3, ele mesmo será totalmente manifesto. Então será uma manifestação completa do nosso Senhor, a igreja, neste grande dia, neste grande evento. Que o Senhor Deus possa nos abençoar,
né, que possamos estar realmente preparados para este grande dia. Quero até falar aqui, talvez com você, que não está esperando esse dia, ou não acredita, ou por algum motivo ainda não se preparou. Olha, o Senhor Jesus, Ele está dando a oportunidade, né? Você pode fazer isso. Agora estamos num período propício para isso, aceitável, né? Que é o período da graça, onde nós podemos nos apresentar diante de Deus, né? Arrependidos, reconhecendo que só o Senhor Jesus é quem pode nos salvar, quem pode nos remir dos nossos pecados e nos garantir a salvação eterna, e garantir o livramento do pecado e do inferno. Então, se você ainda não fez isso, procure procure receber a Cristo como Salvador de sua vida. É simples, é fácil, você ora, você faz a oração, reconhece a Deus, confessa a Ele como seu Salvador, e então você passa a ter uma nova vida em Cristo, e aí, né, a vida cristã que você terá a desenvolver. Né, por ocasião da morte do Senhor Jesus Cristo, né, no evento da crucificação, estava ali com ele 2 malfeitores. E um desses malfeitores, naquele momento, pediu a misericórdia de Jesus. E Jesus falou: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então veja como foi um ato de fé ali daquele homem, pode ser um ato de fé seu também, né? E aí você passa então a ter essa bendita esperança de esperar o Senhor Jesus Cristo vir arrebatar a igreja. Ou, se não, se é a vontade dele, então na morte, né, quando então deixar este corpo, vier a dormir, vamos dizer assim, você então estará encontrando com o Senhor. Jesus Cristo será recebido nos braços do Pai. Amém? Que o Senhor Deus abençoe a cada um e que continuemos firmes, irmãos, estudando, progredindo cada dia mais no conhecimento da palavra do nosso Deus. Deus nos abençoe.